Sem mais delongas, para falar então sobre São Paulo, a cidade das oportunidades, o nosso primeiro painel vai trazer exatamente esse tom, que é quem governa, quem produz, como funciona tudo isso, tudo junto e misturado, para que São Paulo se consolide cada vez mais como essa capital, essa potência econômica que é hoje na América Latina. Então, eu convido aqui ao palco comigo Rodrigo Goulart, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, por favor. Também chamo aqui ao palco Estevam Sartorelli, cofundador da Dengo Chocolates. E Facundo Guerra, empresário, fundador do Grupo Vegas e especialista em revitalização urbana. Podem sentar-se, por favor. Tem um microfone ao lado de cada um de vocês, tem a aguinha também. A ideia, eu sempre converso com eles antes no off, mas eu vou abrir aqui para vocês também, é que seja um bate-papo, uma conversa. Temos um roteiro pré-definido, mas a ideia é que, inclusive, vocês, com as perguntas, acrescentem cada vez mais para que seja um papo profundo aqui sobre o assunto. Então, para a gente começar, estamos falando de São Paulo, a cidade das oportunidades. Todos nós experimentamos e vivemos São Paulo todos os dias de maneiras completamente diferentes. E é claro que não só o nosso fazer profissional, você como gestão pública, você como empresário, nos faz como moradores de São Paulo, como experiência São Paulo. Temos nossas vivências pessoais também. Então, quando a gente fala em oportunidade, a gente está falando não só de emprego, a gente está falando de uma experiência que é a cidade de São Paulo. Então, eu quero que vocês tragam, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que é para vocês essa potência que torna São Paulo a cidade das oportunidades. Pode começar, por favor. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com a Valéria, com esses dois mestres que compõem também esse painel comigo. E aí, falando de experiência, falando da Dengo e das casas do Facundo, com certeza a gente tem ótimas experiências, né? E estava até falando que esse meu sobrepeso aqui, a Dengo tem um pouquinho de culpa, né? Porque quem não adora, eu estou até perguntando para ele o nome das pepitas, né, que eu adoro comer lá, mas é uma honra poder hoje estar junto com esse timaço da Prefeitura de São Paulo, representando a nossa cidade. Aqui está o Armando, nosso secretário adjunto, a Alessandra, presidente da SP Negócios, meu querido amigo e irmão Marcelo Vieira Salles, um grande parceiro que, assim como eu, também esteve lá na Câmara, nós como vereadores, e essa experiência de ter o voto, vocês não imaginam a importância que tem, né? A gente ter o reconhecimento da população, assim como teve o prefeito Ricardo Nunes reeleito com mais de 3,5 milhões de votos. E hoje o Salles, à frente da SP Tours, que com certeza ele está lá conduzindo por bons caminhos essa grande empresa também, que merece todo o nosso respeito. Em nome também do Tony, presidente da Visite São Paulo Convention Bureau, em nome do Mário Camei, do Marconi, de tantos outros amigos empresários, também cumprimentar a todos. Mas eu, hoje secretário, como eu disse aqui, vereador no 3º mandato, licenciado, e empresário também, né? Empresário do setor de bares e restaurantes. Está aqui o Gabriel, assim como eu, somos lá da Abrazel São Paulo. Então, essa experiência de viver os dois lados do balcão auxilia bastante, né? Eu tenho um restaurante há quase 18 anos, então a gente sabe do que aperta, né, de um lado do balcão e como é que a gente pode agir como tomador de decisão. E é muito importante isso, um painel como esse trabalho que o Metrópolis faz hoje, junto com a Prefeitura também, de unir o setor privado, o setor público, e como eu, como empresário e secretário, mas também o prefeito Ricardo Nunes, que também é empresário, então a gente sabe realmente o que a gente deve, qual o verdadeiro papel do setor público. E aqui, para encerrar essa minha fala inicial, por muito tempo, o setor privado procurava ficar muito longe do poder público, né?
E aí, por algum tempo também, se falava o seguinte, se o poder público não atrapalhar, já está ajudando bastante. E o papel que a gente cumpre hoje, como o empresário prefeito, o empresário secretário e tantos outros que hoje compõem o time do prefeito Ricardo Nunes, é exatamente o contrário. Não é só deixar de atrapalhar, mas auxiliar, estar junto com o setor privado para que a gente possa desenvolver cada vez mais a capital das oportunidades, né? Tem cidades que se orgulham em bater recordes, e aí muito da fala que o prefeito fala, só para encerrar aqui o que eu estava falando, de entrar no Guinness Book como a cidade que mais tinha pessoas na praia, que é um título bacana, mas a cidade de São Paulo bate recordes e mais recordes, com números, e aí nós estamos no Guinness Book com o maior programa de segurança alimentar do mundo, mas também os recordes que a gente tem batido, e aí a gente trazendo aqui para o nosso universo da América Latina, como a principal cidade, mas vários números, mais de 5 milhões de pessoas ocupadas, se a gente incluir os MEIs, dá 6 milhões e quase 400 mil, né, Armando? Então, são números realmente muito impressionantes, e o nosso papel é exatamente esse, de melhorar o ambiente de negócio, junto com as nossas empresas, SP Negócios, SP Tours, para que a gente possa cada vez mais potencializar os bons negócios, que aqui tem 2 grandes exemplos na nossa cidade. Muito obrigado. Perfeito. Vou aproveitar já essa fala do Rodrigo também para agradecer a Prefeitura de São Paulo e a São Paulo Negócios, que são nossos parceiros durante essa manhã aqui do Metrópolis Talks, que, graças a eles, junto dessa parceria, é possível a gente realizar debates, parar um pouquinho a agenda, né? A gente fala, vocês que empreendem, sabem bem, parar um pouquinho a agenda, respirar, reunir gente de qualidade do mercado para poder debater assuntos importantes, o quanto isso é importante para que insights saiam daqui, né? Seja para a gestão pública, seja para a iniciativa privada. Bom, continuando, então, aqui, por favor, me diga, Estevam, qual a sua perspectiva do que torna São Paulo hoje a cidade das oportunidades, esse fervor, né, que é São Paulo? Bom dia a todos, prazer estar com vocês aqui presencialmente, conectado aí virtualmente com os demais. Obrigado pelo convite, prazer estar com os 2 colegas aqui neste painel. Dengo nasceu há 9 anos, fruto de oportunidades. A gente fala muito de desafios nesse país, mas eu falo que para cada desafio existem oportunidades, e são várias, né? No campo, essa oportunidade morava em gerar renda digna para pequenos e médios produtores no território sul-baiano. Mas na cidade, e aí entra São Paulo, a oportunidade de a gente oferecer algo diferente nessa categoria cacau-chocolate. E São Paulo, eu acredito que a gente pode falar bastante de várias oportunidades que são proporcionais ao gigantismo dessa metrópole, mas eu acho que eu gostaria de trazer 2 oportunidades que eu vejo que são importantíssimas e fizeram com que há 9 anos a gente escolhesse a abertura da nossa primeira operação na cidade de São Paulo. O primeiro fato é que São Paulo, como cidade acelerada, ela acelera aprendizados. Pelo público consumidor que nós temos nessa cidade, que é sofisticado, que é diverso, que é exigente, a gente consegue aprender e aprender rápido. E quando a gente valida uma oportunidade de negócio, um modelo de negócio nesta cidade, a gente ganha musculatura para poder escalar. A gente fala muito dos custos de São Paulo, mas as receitas que essa cidade proporciona são maiores e superiores aos custos que ela nos exige. Então, o primeiro elemento que eu vejo destacado nessa cidade é o quanto ela acelera o aprendizado dos negócios e de empreendedores. E um segundo fator, e aqui todos vão concordar, é o quanto que essa cidade concentra talentos. Estou do lado de um talentoso aqui ao meu lado, que foi uma das pessoas que tive o privilégio de conhecer nesses últimos anos, que é Facundo. E esta conexão ela é rara. Não é comum você encontrar pessoas extraordinárias, seja em branding, gastronomia, marca, varejo, tecnologia, inovação, num grande centro como São Paulo possui. Esses 2 pontos, para mim, são acima da média nessa metrópole que pulsa diariamente, que nos encanta em fazer mais negócios e crescer. E foi fruto destas oportunidades, inclusive, que com muito orgulho a gente chega a 9 anos de operação, com o maior número da nossa operação concentradas na cidade de São Paulo
E para os próximos 9 anos, a gente acredita que São Paulo continuará sendo a principal cidade de presença e abertura de novas lojas da rede. Perfeito. Facundo, por favor, nos dê a sua visão sobre o que torna São Paulo a cidade das oportunidades. Acho que gente. São Paulo abriga todos os rejeitados de todo o Brasil. Então, quando uma pessoa, porque sua ambição ficou pequena na sua cidade, sua sexualidade, enfim, a cidade ficou pequena, ela vem para São Paulo. Então, São Paulo abriga as pessoas mais interessantes do país. É uma cidade esquisita, né? A gente não tem paisagem, a gente tem uma praça para ver o pôr do sol. Imagina, tem uma praça chamada Praça do Pôr do Sol que a gente vai lá para ver um pôr do sol. Por todos os lados onde você olha, você vai ver ângulo reto. Uma cidade que vive na sombra, a gente vive na sombra aqui em São Paulo, mas é uma cidade que abriga a paisagem humana mais diversa e mais linda que a gente tem nesse país. Todas as pessoas que vieram para São Paulo são pessoas corajosas. Eu não sei quanto a vocês, mas chegar em São Paulo sem conhecer alguém para desbravar essa cidade é um ato de coragem extrema, né? Todo mundo que vem para São Paulo é uma cidade onde tem muito sonho e também onde muito sonho morre. Todo mundo que vem para São Paulo vem com um sonho grande e vai se conectando, e vai desbravando, e vai tentando, e vai batendo a cabeça, e vai tentando transformar esse sonho numa realidade aqui. Então, para mim, trabalhar com São Paulo é trabalhar com o material humano mais interessante que tem na América Latina. Eu não falo nem no Brasil só. Hoje em dia também é uma cidade latino-americana, né? Você vai para o centro e você encontra gente da América Latina inteira, gente do mundo inteiro, gente da Ásia. Então, é uma cidade que tem uma cultura até muito difícil de descrever, né? Quando você vai pensar o que tem de São Paulo, qual que é a cultura paulistana? Na minha geração, era uma cidade que você vinha aqui para fazer dinheiro e sair daqui. O sonho do paulistano era montar uma pousada na Bahia, né? Ninguém pensava em criar uma família aqui em São Paulo. Só se você fosse obrigado. A gente vinha para São Paulo para enriquecer, ou para tentar enriquecer, né? Que também é muito difícil aqui. Hoje em dia, é uma cidade que é conhecida pela sua cultura, pela sua gastronomia, pelo seu entretenimento. É uma cidade que era difícil você encontrar alguém que vinha fazer turismo em São Paulo. Você encontrava um gringo aqui na cidade, você falava, como que você caiu aqui? Né? Perdido. Ou porque vinha numa feira de negócios. Hoje em dia, as pessoas vêm para conhecer, talvez, uma das melhores gastronomias do mundo. Os melhores shows, os melhores bares, os melhores museus. A gente está aqui a 2 quilômetros, 3 quilômetros de 10, 15 museus, que não deve para nenhuma cidade no mundo. Então, eu sou argentino, vim para cá muito pequenininho, mas me sinto orgulhosamente paulistano. Hoje eu me defino muito mais como paulistano do que como brasileiro. Porque São Paulo se destaca, e eu não estou falando isso com arrogância, né? Porque eu acho que nem cabe arrogância aqui. Mas eu sou muito orgulhoso de ter montado 30 negócios nos últimos 20 anos, da Paulista até a Sé. Nunca saí da Paulista. Sou da Paulista até a Sé, 30 negócios, e eu faço isso por quê? Porque São Paulo não tinha muita memória quando eu comecei a trabalhar. A gente não tinha muito... O centro, ele era visto muito mais como um território burocrático, né, do que como um território de origem. E aí o centro, ao longo dos anos, começou a ser reconfigurado para servir para contar o início da nossa história. A gente não tem memória. São Paulo, na minha interpretação, começou em 1911 ali no Teatro Municipal. Quando a gente coloca um teatro municipal na cidade, a gente está fazendo a gente está deixando um testamento que, apesar de não ser uma capital política, era uma capital econômica, mas, ao colocar o Teatro Municipal, a gente está inaugurando uma metrópole, ou um sonho de uma metrópole, né? Então, e ao longo dos anos, essa metrópole, essa cultura foi sendo esquecida, porque a gente cresceu tão rápido, a nossa dor de crescimento foi tamanha, que a gente ficou sem memória. Então, resgatar esses espaços que eu resgatei, né, ao longo dos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, eu só abri negócios em espaços que já tinham desaparecido, que eram da década de 20, 30, 40, no máximo até a década de 50. Então, eu acho que, assim, São Paulo cabe tudo, porque eu não fico dependendo, eu não faço coisa para gringo ou para turista. Sei lá, quando você vai montar um negócio no Rio de Janeiro, você está sempre pensando no público de fora. São Paulo tem várias cidades. São Paulo é uma alucinação, né? Não é nenhuma cidade, é uma alucinação. Tem
Cada zona é uma cidade, é uma metrópole. Tem a sua cultura, tem seu bairrismo, tem seu inimigo. Eu sou da Santa Cecília, a gente não gostava da Barra Funda, quem é de Perdizes não gosta de Higienópolis, Tatuapé e Moca. Então, cada uma desses bairros tem uma cultura, tem um time de futebol, tem um inimigo, entre aspas, né? Não é um inimigo, mas um opositor, que é tudo isso que define um país. Tem bairro, Copan, aqui tem mais gente que muita cidade do interior aqui de São Paulo. Tem mais gente do que a cidade onde meu pai nasceu, que foi Presidente Bernardes. Então, tudo isso, ter um mercado gigantesco, ter dinheiro, ter gente que vem para cá para sonhar e que, porque trabalha muito, precisa se divertir, porque senão a gente não aguenta, né? Trabalhando 40, 50, 60 horas por semana, se a gente não tiver um escapismo, a gente desmorona. Então, aqui eu encontrei minha cidade, aqui eu encontrei meu país. São Paulo, para mim, é meu país. Minha nacionalidade é paulistana. Perfeito. E, Facundo, inclusive, aproveitando, tiveram negócios seus que saíram na roda nos últimos talks. A gente fez sobre mobilidade, o último, e a gente estava falando exatamente sobre esse processo de revitalização do centro que a Prefeitura de São Paulo tem se empenhado ali, inclusive com o projeto do Bonde de São Paulo, né, que a gente trouxe também, e saiu o nome do Formosa Hi-Fi. Então, assim, estava na roda que é exatamente sobre isso, sobre fazer um espaço que as pessoas vivam, queiram estar, e não só de passagem, não só ir lá trabalhar e voltar para sua casa e não querer viver a cidade de fato. Mas você trouxe também um outro ponto, que é isso, quem vem para cá sonhar, quem vem para cá, vou para São Paulo empreender, vou abrir meu negócio, vou fazer dar certo, e a gente vê muita iniciativa hoje da Prefeitura. Eu vou puxar agora para o Rodrigo, vou trazer alguns dados aqui básicos para quem está nos acompanhando ter uma dimensão. Muita gente é de fora e não tem essa perspectiva do que é São Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia, a capital de São Paulo abriu 869.004 empresas entre 2021 e 2025, quase 90 mil de outras cidades, e sem contar várias que vieram, essas grandes empresas, né, como a gente pode falar, Netflix, Amazon, Facebook, que começaram a se instalar aqui, Google, e tudo junto e misturado em São Paulo. Rodrigo, eu queria que você trouxesse um pouco, que pode servir, inclusive, de exemplo para outras cidades, o que tem sido feito da gestão pública, de iniciativas mesmo, que incentivem esses empresários a virem e, para além disso, tem um porém, que não é só abrir a empresa, é sustentar, que foi como o Estevão trouxe. Como que você sustenta isso? Como que você não quebra a empresa? Como que você dá subsídio? E a gente tem várias iniciativas da Prefeitura hoje já acontecendo. Vou trazer aqui algumas. A gente tem abertura de empresas em menos de 24 horas, que é esse processo de desburocratização. O Empreenda Fácil, redução de ISS, na parte de tecnologia. Enfim, podemos citar várias iniciativas. O que você pode trazer aqui para a gente do que tem dado certo e o que pode ser, de repente, até replicado mundo afora? Bom, Valéria, eu acho que um pouco até da minha primeira resposta, né, é muito disso, da visão que a gente tem dos dois lados do balcão. E você antecipou aqui, e depois eu queria até que o Facundo falasse de um dos projetos que ele está envolvido, que quando você não tem interferência, então quando você consegue executar a política pública, né, que você tem intenção, você vê, vários projetos desses que você comentou, nós aprovamos na Câmara Municipal. Tanto eu como vereador, o Salles como vereador, redução de ISS, na questão do centro, que o Facundo conhece bem, os retrofits, requalifica. Só no centro, se eu não me engano, nós aprovamos 5 ou 6 leis específicas para a requalificação do centro, né? E tudo isso, vendo pelo lado do empresário e conversando muito. Você vai estar aqui o Marconi da Procentro. Há quanto tempo a gente conversa, né, Marconi? O quanto que a gente precisa fazer dar certo, e muitas vezes a gente lá discutindo, o Marconi, o time lá da Procentro, o seu Camei, falou, se for assim não vai adiantar, se for assim não vai funcionar, a gente vai lá, altera, faz do jeito que precisa ser feito, né? A redução do ISS trouxe várias grandes multinacionais para cá. E aí tem uma atualização desses números, Valéria. Já foram 963 mil novas empresas de 2021 até maio, agora de 2026. 97,7 mil que vieram de outras cidades e se instalaram aqui na cidade de São Paulo. Só no centro,
nós tivemos quase 100 mil novas empresas de 2021 para cá. A arrecadação dessas empresas que vieram de outras cidades para cá, quase 5 bilhões de reais. Então, é muito importante que São Paulo aprove essas políticas públicas, mas muito além disso, que a gente discute muito, e a nossa missão na prefeitura é dar segurança para que essas empresas venham para cá, e principalmente segurança jurídica. E aqui na questão que eu coloquei aqui para o Facundo, a questão do Boulevard São João é um dos exemplos. Uma baita política pública que nós discutimos, não é um desvirtuamento de uma lei, se não a lei mais reconhecida pela população, uma das mais reconhecidas, que é a Lei Cidade Limpa, que eu sou um grande defensor da Lei Cidade Limpa, e a questão do Boulevard São João não tem nada a ver com desvirtuamento, como estão colocando. E aí vai lá a Justiça e interrompe um baita projeto, um baita processo para a revitalização do centro. E assim como esse, vários outros que, infelizmente, nós tivemos intervenções de outros que não participam da discussão, não participam da aprovação, não participam de questão técnica e vem lá, depois que está tudo para funcionar, tudo para acontecer, e toma uma decisão para barrar. E aí, quem sabe, com esse projeto do Boulevard e tantos outros que acabam tendo intervenções externas, a gente poderia ter um cenário diferente, mas eu não tenho dúvida que nós também faremos o Boulevard São João e tantos outros que têm sido discutidos e questionados por aí, porque a nossa missão é exatamente essa, é sentar junto com o setor privado e definir quais serão as políticas públicas para a gente continuar incentivando o setor produtivo na nossa cidade. Perfeito. Alguém quer fazer algum complemento? Facundo? Não? Então, vamos continuar. Bom, Estevam, você falou aí um pouquinho do nascimento da Dengo, né? Foi em 2017, lá na Bahia, e hoje vocês já estão com mais 60... Vou trazer alguns números aqui para vocês, viu? Porque são realmente impressionantes. Mais de 60 lojas aqui no Brasil, 3 fora, em Paris. É uma operação aí um tanto quanto complicada, né? Como que tem sido na cidade de São Paulo a questão do crescimento de vocês e esse diálogo mesmo com o público? Qual que é a importância disso para que vocês consigam cada vez mais se consolidar e expandir o negócio de vocês? Apesar dos números já nos entusiasmarem, eles ainda são relativamente pequenos. Um público qualificado como o da cidade paulistana e gourmetizado, diga-se de passagem, né, que nós gostamos de provar, experimentar coisas diferentes e novas, é fundamental para que marcas insurgentes ou novas possam ter espaço de crescimento, e a cidade ela oferece esse ambiente. Falando um pouquinho aqui de gastronomia, né, nós temos aqui uma cultura, uma abertura de provar o novo, de conhecer a bebida nova, o restaurante novo, consultar o que a cultura e o conhecimento da cidade oferece. Isso é um privilégio que a cidade nos proporciona como um ambiente favorável para negócios principalmente ligados a alimentos e bebidas. Entretenimento. Essa cidade ela cresce e o entretenimento, sem dúvida, é uma das oportunidades que tem de crescer ainda mais. E quanto mais paulistas, paulistanos, turistas nacionais a gente tem circulando na cidade de São Paulo, é uma oportunidade da marca se tornar mais conhecida. O nosso nível de conhecimento espontâneo maior, por mais que esta cidade seja a maior do país, é onde a gente tem um melhor nível de conhecimento espontâneo da marca, porque nós temos uma densidade que é interessante em termos até de investimento de mídia. Cada real que você aloca em São Paulo, você tem uma taxa de eficiência de alocação por concentração geográfica e público qualificado, que é muito interessante. Podemos dizer que, hoje, quando eu olho a oportunidade de crescimento de Brasil, São Paulo é e continuará sendo a praça que a gente mais vai investir. Temos oportunidade de chegar a outras capitais, polos regionais, sem dúvida. Mas esta cidade é surreal o número que, às vezes, a gente fica com receio de investir. Mas quando a gente investe nessa cidade, não que nas outras o retorno não aconteça, aqui ele acontece, sem dúvida, de uma forma atrativa para o capital. Exemplo disso, e até Facundo temporalmente fez parte desse processo, é exatamente o tamanho e o dinamismo dessa cidade que nos fez ter a ousadia e a coragem, em meados de 2020 e 2021, inaugurar a nossa maior loja
Hoje nós temos uma loja conceito de 1.500 metros quadrados, aqui no eixo Pinheiros-Faria Lima, e que, se não fosse o gigantismo, a oportunidade que essa cidade proporciona, nós não teríamos a ousadia de fazer uma loja conceito de 1.500 metros, que tem tour de bean to bar, chocolate artesanal, loja, cafeteria Inclusive, e restaurante. parênteses. E aqueles fazendo jabá aqui que não conhecem, estão convidados a conhecê-lo ali na Faria Lima 196. Inclusive, um parênteses, o cheirinho de chocolate lá é muito bom, viu? Fica a dica. Facundo, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o assunto que você puxou a linha, que é essa questão do centro. A importância, como eu trouxe, da gente implementar gastronomia, cultura de qualidade nesses espaços, para que eles não se tornem apenas um espaço de passagem, onde as pessoas trabalham, voltam para suas casas. E como tem sido a construção disso, junto do diálogo do poder público, nesse processo? Porque é isso, a gente está falando de vários negócios que você abriu ali naquele espaço e que tem dado certo, né? E que incentive outros empreendedores a fazerem o mesmo. Queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência com a gente, do diálogo com o poder público e como tem sido o crescimento desses negócios. Como o Rodrigo estava falando, há alguns anos a gente encontrava no poder público quase, não vou dizer um antagonista, mas às vezes o poder público nem sabia. Eu ia por exemplo, até o Espaço da Formosa. Eu passei por 4, 5 secretários de cultura que nem sabiam que o Espaço da Formosa existia. E pela primeira vez eu tenho agora um diálogo aberto, onde é o interesse da prefeitura ocupar um espaço que está obsoleto, que está esquecido, para gerar emprego, para gerar imposto, para gerar fluxo. E também é o interesse da iniciativa privada ocupar aquele espaço, requalificá-lo, restaurá-lo, recontar aquela história. Então, eu acho que, pela primeira vez, eu tenho uma relação de aliança, de parceria mesmo, onde os interesses se alinham pela cidade. Não estou falando, não é pela gestão de um político ou pelo também meu capital, que, obviamente, eu quero ter o retorno, mas é para resgatar uma memória da cidade que é importante ser recontado, porque senão a gente vai viver sempre uma relação quase hostil com São Paulo, né? Onde a gente vem para cá mais uma vez, que era a cultura, que era a relação que o paulistano tinha com a cidade, que vem aqui só para a capital do dinheiro, a capital do trabalho. E São Paulo não é isso. São Paulo é a terra dos modernistas, né? É a terra da Tarsila, da Pagu. Então, eu quero recontar essa história também. Então, pela primeira vez, esse diálogo é mais fluido. Esse diálogo é mais tranquilo, tem abertura, eu consigo me fazer compreender. Então, eu acho que... E tem um segundo ponto também, que nada disso seria possível se São Paulo também, se o centro não fosse requalificado. Eu não sou muito fã da palavra revitalização, porque parece que você está levando vida de volta. E o centro sempre teve vida e sempre teve a sua própria população. Óbvio que o centro reflete tudo o que acontece no Brasil. Então, o Brasil é um país desigual, a desigualdade gera dependência química, óbvio que a gente vai ter dependentes químicos no centro. E o negócio é tratá-los, né? É tratar o dependente químico e não esconder e fingir que ele não está ali. Então, ao longo dos anos, eu quis complexificar o centro, né? Levando gente que tem dinheiro, levando gente que tem cultura, levando a classe média, levando mais gente para o centro, que reflita também o que essa cidade tem, para que a nossa elite também não fique encastelada, né? Porque hoje em dia também o poder econômico, quem tem grana nessa cidade, acaba vivendo dentro de uma bolha, dentro do seu próprio condomínio, dentro do seu carro blindado. Ir para o centro significa essa pessoa se deslumbrar também com a sua cidade, porque ela está acostumada a ver shopping center. Quando uma pessoa com muita grana frequenta o Teatro Municipal, frequenta a Sala São Paulo, vai no Bar dos Arcos, na Casa do Porco, no Bar da Dona Onça, vai no Copan, entra na Formosa, ela fala, pô, eu vivo numa cidade legal, não preciso ir até Nova York ou até Berlim para ter uma experiência de cidade cosmopolita e mundial, como São Paulo proporciona. Então, ao longo dos anos, também o investimento que está sendo feito em infraestrutura, segurança, até, como se diz, manutenção de calçamento, esse tipo de coisa. Agora, o viaduto do Chá vai ser restaurado. Esse tipo de coisa diminui
o tal do risco-benefício. Eu não tenho custo-benefício, eu tenho risco-benefício. A pessoa, para sair de casa hoje, ela tem pouco incentivo. Ela tem Netflix, iFood e Tinder. Hoje, o meu maior concorrente é a Big Tech. Como que eu faço para tirar essa pessoa de frente da tela para ir para o centro e se arriscar para ir no centro de São Paulo? Quando a vida inteira falaram para ela que esse centro era perigoso. E não é perigoso. Se você for ver os dados, a violência no centro é menor do que nos Jardins ou na Faria Lima. Então, hoje em dia, eu tenho que encher de incentivo essa pessoa, ou encher ela de estímulo, para que ela saia da sua tela e para que ela crie conexão com o próximo. E o próximo é gente que não tem a mesma grana que ela tem necessariamente. Porque o centro, o meu bar, por exemplo, eu tenho o Bar dos Arcos, que fica embaixo do Teatro Municipal. Eu pego muito táxi, em São Paulo eu não tenho carro, e eu fico muito orgulhoso. Outro dia eu estava no táxi e eu falei, onde você vai? Eu vou no Bar dos Arcos, eu nem me identifico como sócio de lá. Estou indo no Bar dos Arcos, o taxista falou, eu comemorei meu aniversário de 30 anos de casamento com a minha mulher lá. Eu adorei esse bar. Pô, eu fico morrendo de orgulho. Porque eu não estou levando só gente que está com grana, estou levando gente que também quer ter uma experiência um pouco mais refinada. E eu não estou falando que o taxista é uma pessoa provavelmente de classe média, né? Classe média baixa, provavelmente, né? Mas ele está juntando ali uma grana para, no final para comemorar seu aniversário de 30 anos com a mulher. Então, eu quero que esse taxista ele conviva com o seu cliente, no mesmo balcão. Eu quero que essas pessoas... Porque se você não tiver contato com o outro, e daí a importância do espaço público, a gente não forma uma cidade. A gente forma castelos, a gente forma feudos. E o espaço público é importante. São Paulo não tem muito espaço público, né? Agora que a gente está conseguindo, comparando com outras cidades, a gente tem parques em todas as regiões da cidade, mas, por conta do gigantismo da cidade, proporcionalmente, a quantidade de espaço público não é grande. Então, você vai numa Paulista, por exemplo, num domingo, ou você vai no Parque Minhocão. A gente fez, talvez, do viaduto mais feio do mundo, um parque, que se chama Parque Minhocão. Pô, quer mais São Paulo do que isso? Você vai na Paulista, que é uma rua de bancos, né, e também de cultura, né, porque tem muito museu. Você vai num domingo, você vai ver música, você vai ver criança aprendendo a andar de bicicleta pela primeira vez, gente correndo, famílias que vêm do interior fazendo selfie. Pô, tirar leite de pedra, como a gente literalmente faz numa Paulista aos domingos, para mim fala muito sobre São Paulo. Então, eu acho que o poder público, ao longo dos anos, está percebendo isso, porque ser reconhecido só pelas feiras de negócios ou por negócios não cria raiz. Não traz um outro tipo de turismo, não traz um outro tipo de... Não faz com que uma cidade ganhe uma personalidade, ganhe uma cultura e resgate sua própria cultura. E, mais uma vez, São Paulo carece de paisagem natural, né? O que é paisagem natural em São Paulo? Sei lá, você vai no Parque Ibirapuera, você vai no Parque do Carmo, Parque Ibirapuera, na Cantareira. Mas, mais uma vez, a paisagem de São Paulo é humana. E esses humanos se reúnem onde? Em bares, em restaurantes, em cinema, em praça, na Avenida Paulista. Então, eu acho que esses espaços são importantes por conta disso. Infelizmente, eles também cumprem essa relação híbrida de espaço privado e espaço público, mas eles permitem você ter contato com o outro. E, quando você tem contato com o outro, você desenvolve tolerância e, assim, se forma uma cidade. Perfeito. E ainda mais, né? A gente vai trazer no nosso segundo painel como a experiência cultural tem feito com que o espaço público tenha sido vivido não só em determinadas épocas do ano, mas o ano todo. Um exemplo é o Carnaval de São Paulo, que só tem crescido cada vez mais. As pessoas têm optado por ficar em São Paulo, o que era um movimento contrário antes. Esse exemplo é maravilhoso. São Paulo era o túmulo do samba. Há 10 anos, a gente falava, São Paulo é o túmulo do samba. Era carnaval aqui nessa cidade, a cidade ficava desértica. Não tinha uma pessoa. Hoje? Todo mundo, tinha gente que não gosta, que não é muito do carnaval, adorava ficar em São Paulo porque não tinha ninguém. Hoje em dia é o maior capital, eu acho que é o maior carnaval do Brasil. É o maior. Os números têm batido recorde. Isso em 10 anos? Para mim se perguntar para outros, aí vão falar que não, mas depois o Salles com certeza tem os números todos do carnaval. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas e carnaval, Fórmula 1, tudo Réveillon.
Ano Novo, virada na Réveillon, que não Paulista, era uma virada coisa- cultural. Virada cultural. A gente está falando aí pelo menos 4 meses que a cidade está completamente cheia na rua. Então, e o paulistano já não precisa mais sair de São Paulo para ter acesso a uma cultura que reflete o Brasil inteiro. Essa que é a grande diferença. É muito notável, assim, o exemplo do Carnaval, para mim, é perfeito. Porque, em 10 anos, e isso fala muito sobre como o paulistano está se vendo. Paulistano, mais uma vez, uma geração vinha para cá para ganhar dinheiro e se divertir fora. Sim. Hoje em dia já não é mais necessário. Você tem tudo e tem muita coisa que é acessível, que é de graça, por conta até do sistema SESC, por conta dos museus que têm dias que são gratuitos. São Paulo, hoje em dia, você se diverte um final de semana inteiro gastando muito pouco. Eu não vou falar que sem gastar dinheiro, mas com transporte público e pouco dinheiro você tem acesso à melhor cultura que tem no mundo, na minha opinião. E você trouxe um outro ponto que eu queria trazer aqui, que a gente não vai aprofundar, porque não é o tema central de hoje, que é a questão da segurança também, né? A importância do poder público ter investido em segurança para que esses espaços sejam revitalizados, para que a sensação de segurança aumente, para que o empresário também se sinta confortável. Não, eu vou investir aqui, mas eu sei que as pessoas vão ocupar esse espaço. Um grande exemplo é a própria Cracolândia, que foi um grande problema na cidade de São Paulo durante muito tempo, e agora, junto da prefeitura do prefeito Ricardo Nunes, que isso foi relativamente resolvido, o que era esse problema emblemático dessa cena de uso, né? Bom, para a gente caminhar para o final do nosso painel, passa muito rápido, né, gente? Dava para bater um papo aqui, ó, painel 1 a manhã inteira. Tem uma pergunta que foi enviada pelo QR Code do Nilson Dolai. Se eu pronunciei errado o sobrenome, desculpa, mas acredito que seja isso. Para os 3 convidados, no ponto de vista de cada um de vocês, como que vocês enxergam São Paulo daqui a 10 anos? E dentro de cada segmento que cada um atua, como que farão para contribuir para o crescimento da nossa cidade? Eu vou pedir só para que vocês sejam um pouquinho breve agora nessa resposta, tentar compilar aí uns 2, 3 minutinhos. Pode começar, por favor, Rodrigo. Bom, eu sou muito otimista, né? Então, eu espero que daqui a 10 anos o meu filho estará com 16, então que ele tenha uma cidade ainda melhor do que a gente tem hoje, e é por isso que estou na vida pública, né, porque a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas e, com certeza, passando por gerações. Não tenho dúvida que o que depender de mim, e também falo aqui, tomo a liberdade de falar do nosso time da Prefeitura de São Paulo, nós faremos, e aí passando por muito do que a gente falou aqui, né? Não só nós, do Poder Público, falamos, mas o Facundo, também o Estevão, colocaram aqui, né, o quão bom é investir e empreender aqui em São Paulo. E, com certeza, nós teremos, e aí eu falo muito, a gente faz muitas entregas, habitação, de interesse social. Estou indo agora, saindo daqui, para uma nova estação do monotrilho, né, da linha 17, que era para ter entregue na Copa de 2014, 12 anos depois está sendo entregue. Mas, com certeza, a melhor e a maior transformação social é o emprego e a renda. E é isso que a gente está discutindo aqui hoje. E, se Deus quiser, daqui a 10 anos, nós teremos uma cidade ainda mais empreendedora e melhor para todos. Perfeito. Estevão, por favor. Eu vou começar trazendo um contexto, né? Semana passada estive no encontro da Associação Brasileira de Shopping Centers, e São Paulo, dos 20 maiores e melhores shoppings do Brasil, essa cidade leva os principais deles. E nos últimos 10, 20 anos, o shopping aprendeu a como levar o melhor que a cidade tem a oferecer para dentro dele. O shopping se apropriou de praças, ruas, confortos, cafezinhos, e fez com que aquele espaço, mais do que um centro de comércio, de consumo, ele se tornasse um centro de convivência. Então, a cidade que eu sonho para os próximos 10 é que a gente leve mais shopping centers para a rua, e não o contrário. E, para que isso aconteça, a gente precisa ser não só impressionante em números, mas a gente precisa ser uma cidade mais segura e uma cidade com mais cuidado. Eu percebo que nós estamos abandonando o bem público. A gente está circulando menos na rua. E isso faz com que a insegurança, nós mesmos criamos ela. É fácil a gente pedir da prefeitura que ela cuide do patrimônio público, mas aqui a minha chamada é nós paulistanos, ou nós turistas nessa cidade, que a gente precisa cuidar mais do que é nosso. A gente acha que o bem público como brasileiro é de ninguém, e, na verdade, o bem público é de todos nós.
Recentemente, por exemplo, né, eu vejo o investimento que a prefeitura tem feito nos instrumentos, nas pontes, no cuidado da infraestrutura pública, calçadas e outras, e ela age com cuidado, e a gente, como cidadão, a gente age com descuido. Então, a gente precisa levar o shopping para a rua, no sentido não só da segurança que ela nos oferece, mas no cuidado das vias, das praças, e que a gente precisa honrar com cuidado que cabe a cada um de nós, como moradores dessa cidade. Então, de forma resumida, o que eu desejo é que a gente tenha uma cidade mais segura, mais ágil, com mais qualidade de vida e com mais cuidado. A gente precisa se cuidar mais e cuidar do patrimônio que essa cidade nos proporciona. Por favor, Facundo. Daqui a 10 anos... Olha, acho que a gente está vivendo um fenômeno em São Paulo que é muito raro, que é uma cidade trocando de sua identidade. Isso é raríssimo. Quando você pensa em Lisboa, quando você pensa em Madrid, quando você pensa em Berlim, cada cidade você fala essa cidade e vem uma imagem na sua cabeça. São Paulo tinha essa imagem que a gente está trocando de pele, né? Até pouco tempo, mais uma vez, a gente era uma cidade do trabalho, do dinheiro, do trânsito, da violência, uma cidade cinza, uma cidade de shopping center. Acho que pela primeira vez na história a gente consegue ver uma cidade mudando de identidade. E essa mudança de identidade não acontece de um dia para o outro, ela acontece através de décadas. Então, acho que há 20 anos a gente está falando sobre uma nova São Paulo, que está surgindo no bojo dessa cidade que começou ali em 1911. E eu acho que a gente teve, até acho por uma questão histórica, a partir da década de 80, São Paulo foi se fechando e se fechando nos condomínios, se fechando nos shopping centers, se fechando no carro blindado, se fechando em territórios que criavam o além do rio, para cá do rio, né? A gente começou a se encastelar, a criar feudos mesmo. E com feudo não se faz uma cidade, se faz uma oposição, uma guerra entre eles do lado de lá e nós do lado de cá. Eu acho que isso está mudando pela primeira vez na história. A gente consegue ver assim de poucos anos para cá. Então, fazendo um pouco de eco com o que o Estevão estava falando agora, eu desejo menos shopping center. Eu espero que alguns shopping centers fechem nessa cidade, que eles se transformem em escolas, universidades, que eles se transformem em parques, que eles se transformem em outras coisas. E eu quero ver cada vez mais cinema de rua abrindo, cada vez mais teatro, cada vez mais restaurante, porque é isso. Em shopping center, shopping center não é espaço público. A rua é espaço público, parque é espaço público. Shopping center é uma reunião dos mesmos. E eu acho que a rua é que vai trazer essa tolerância a essa enorme diversidade que essa cidade nos apresenta, que essa enorme diversidade é uma grande vantagem, mas também é um desafio conviver com a diferença, com aquele que vê o mundo de uma maneira completamente diferente da tua. É um baita de um desafio para uma cidade, especialmente como São Paulo, que abriga gente da América Latina inteira. Então, a rua, o centro, e cada cidade, e cada região da cidade tem até o seu próprio centro. Esse centro é espalhado, ele tem um centro que é eixo, né, que é o centro histórico, mas cada região tem o seu próprio centro, e tem seus próprios comerciantes, seus restaurantes clássicos, até seus cinemas. Então, eu desejo uma cidade com menos shopping centers e mais cinemas de rua. Facundo, não discordo de você, mas só fazendo. Não desejo menos shopping center. Acho que elas existem e são necessários. Mas quando a gente acompanha como varejista os últimos 20 anos dessa cidade, o número de vias e varejo estruturado, ele piora. E por que isto piora? Por dois fatores determinantes: insegurança e cuidado público. E o cuidado público, novamente, não cabe à prefeitura exclusivamente, cabe a nós como cidadãos que coabitamos o mesmo espaço. Então, quando eu coloco que a gente quer levar mais do shopping sempre para fora dele, o que eu quero de uma figura de linguagem é dizer: a gente precisa levar hoje o que o shopping oferece e a cidade está deixando de oferecer, o que são segurança e cuidado. Quando a gente conseguir fazer com que a rua volte a oferecer segurança e cuidado, nós vamos ter mais varejistas, e eu sou um deles, que têm entusiasmo a abrir mais lojas de rua e não conseguem. E eu acho que também, Estevão, a loja da Dengo, por exemplo, que você criou, né, que eu tive a honra de participar, ela seria impossível dentro de um shopping center.
né? Ela seria uma experiência que você... E a gente quer algumas delas, não? Oxalá que a gente tenha. Oxalá que a gente tenha. É isso aí, como a cidade vem se transformando e crescendo, que é exatamente o intuito desse painel. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença de vocês. Então, ficamos por aqui com o nosso primeiro painel, que é São Paulo, a cidade que não para de crescer. Eu acabei de conversar aqui, então, com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, Rodrigo Goulart, o cofundador da Dengo Chocolates, Estevam Sartorelli, e o fundador do Grupo Vegas, Facundo Guerra. Muito obrigada pela presença de vocês.